Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. A resolução do Conselho do Governo dos Açores, número 94, de 2020, de 3 de abril, determinou o estabelecimento de cercas sanitárias em todos e cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel entre os dias 3 e 17 do corrente mês. Tendo em conta o termo do prazo fixado nessa resolução, o que acontece às 0 horas de amanhã, dia 17 de abril, o Governo solicitou à Coordenadora de Saúde Pública dos Açores e à Autoridade de Saúde Regional o seu parecer sobre a posição a tomar sobre essa medida, nomeadamente quanto à sua prorrogação e por que prazo, tendo em vista a situação atual que se vive na Ilha de São Miguel em termos de manifestação da pandemia de Covid-19. Ambas as entidades são unânimes em recomendar a prorrogação das cercas sanitárias em todos e cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel por igual período, com os seguintes fundamentos. A evolução da pandemia e curva epidémica nesta ilha, a qual tem sido diariamente tornada pública. O facto de, neste momento, ao nível de alerta e resposta, estarmos a conseguir manter a situação numa fase de contenção alargada e ter sido possível evitar, para já passar à fase seguinte, de mitigação. O facto de, segundo o conhecimento científico existente à data, em termos gerais e não específicos para a Ilha de São Miguel e para os Açores, se estimarem cerca de 25% a 30% os portadores do vírus que são assintomáticos, o que, tendo em conta a sua natureza altamente contagiosa, isso pode propiciar a sua disseminação sem que a pessoa infectada tenha sequer a consciência de que isso está a acontecer. O facto de, na avaliação dessas entidades, e cito, a anterior implementação dos cordões sanitários se revelou estratégia fulcral na limitação de circulação de pessoas entre concelhos, o que é um dos pilares basilares nesta fase da pandemia, da propagação da infecção e do aumento exponencial do número de casos, permitindo-nos, e continuo a citar, em termos técnicos, aplanar a nossa curva epidémica sem o crescimento exponencial de casos que teria repercussões muito significativas ao nível do nosso Serviço Regional de Saúde. Fim de citação. Também ainda o facto de existir uma cadeia de transmissão ativa, originária do Conselho da Povoação e que alastrou depois aos concelhos de Ponta Delgada e do Nordeste. Para além disso, acresce também a situação de estarem ainda a decorrer os trabalhos para identificar a fonte de contágio de 5 situações de doentes que testaram positivo a Covid-19 em Ponta Delgada e na Ribeira Grande. Face a esta recomendação e à análise que da mesma foi feita, o Conselho do Governo, no âmbito das reuniões quase diárias que tem mantido por videoconferência, decidiu prorrogar, desde as 0 horas de amanhã, dia 17 de abril, e até às 24 horas do dia 1 de maio, a determinação do estabelecimento de cercas sanitárias em todos e cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel, uma medida que, reitero, no entendimento desde logo da Coordenadora de Saúde Pública dos Açores e da Autoridade de Saúde Regional, tem sido essencial para, à luz da experiência destas 2 últimas semanas, em que estiveram implementadas, tenha sido possível evitar a propagação sem controle do novo coronavírus por esta ilha. No âmbito desta decisão, que foi tomada em articulação prévia com o Sr. Representante da República para os Açores,
Foram ouvidos a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, a Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias e os presidentes das câmaras municipais de todos os concelhos da Ilha de São Miguel. Nesse âmbito, e também ao abrigo do disposto na legislação nacional sobre o estado de emergência, é prorrogada a interdição de deslocações entre os 6 concelhos desta ilha e, assim como, mesmo dentro de cada concelho, a circulação e permanência de pessoas na via pública. Mantêm-se também todas as interdições já decretadas ao abrigo da resolução do Conselho do Governo que decretou pela primeira vez as cercas sanitárias. Prevê-se, neste novo período, as mesmas exceções de circulação já contempladas na anterior resolução sobre este assunto, mantendo os documentos e declarações que comprovam essas exceções, a sua validade por este novo período, desde logo as emitidas pelas entidades patronais e outras. É preciso ser absolutamente claro nesta matéria. O facto de, para já, ter sido possível conter uma transmissão generalizada de Covid-19 não é motivo para descurar ou ter menor empenho nos cuidados que cada um de nós individualmente deve continuar a ter, sob pena de, apesar desta decisão de que hoje vos dou conta, se deitar por terra todo o esforço e todos os sacrifícios feitos por todos nestas últimas semanas. Desde logo o esforço da população e das empresas da Ilha de São Miguel, que, perante uma medida disruptiva do seu cotidiano e da sua atividade normal, acataram e cumpriram de forma exemplar as restrições que foram definidas. Este é um comportamento cívico que o Governo dos Açores agradece e enaltece. Mas também o esforço dos profissionais de saúde, dos elementos das várias forças de segurança, dos bombeiros, dos agentes da Proteção Civil Regional, dos elementos da Administração Regional e de tantos outros que, cooperando entre si, asseguram 24 horas por dia a eficácia desta medida com uma atitude pedagógica que muito contribuiu para a sua compreensão por parte dos cidadãos. O Governo dos Açores tem bem a consciência dos efeitos e dos impactos das medidas que têm sido implementadas, dos efeitos e dos impactos na vida dos açorianos e na atividade das empresas. Mas o que está verdadeiramente em causa é, em primeiro lugar, o valor mais alto da proteção da saúde de todos e de cada um de nós. Este é, porventura, o momento em que se tem exigido de cada açoriano o mais elevado sentido cívico e o mais elevado sentido de responsabilidade, porque o comportamento individual de cada um é determinante, tem sido determinante para o sucesso deste combate coletivo a esta pandemia em cada uma das nossas comunidades. A proteção de todos começa com a proteção de cada um. Estou, neste momento, à vossa disposição para alguma pergunta que queiram colocar e que, naturalmente, eu consiga responder nesta fase. Vai haver um reforço da fiscalização dentro das localidades aqui em São Miguel, uma vez que se mantém estas possibilidades? Vai haver a fiscalização do cumprimento não apenas daquilo que é determinado por esta resolução, mas daquilo que resulta também da legislação nacional, desde logo aquela relativa ao estado de emergência, e que as forças de segurança, com todos os meios que têm à sua disposição, têm feito por cumprir. Sr. Presidente, todas as vantagens destas medidas das cercas sanitárias, neste momento estão a ser tomadas mais medidas de alguma contenção, a distribuição das máscaras, novas medidas para o tratamento dos resíduos, e no Hospital de São Miguel. Está preocupado com essa situação? Qual é a sua palavra aos açorianos, sabendo nós que houve contaminação lá dentro e sabendo
aquilo que é necessário fazer, seja nesta situação, seja em qualquer outra situação, tem sido feito. E disso tem sido dado nota pública. Eu tenho total e absoluta confiança, quer nos profissionais que, aos mais variados níveis de intervenção, estão na linha da frente a lidar com esta situação. Tenho total e absoluta confiança na sua competência, no seu profissionalismo e na sua capacidade. Não depende apenas disso nós ganharmos este combate. Depende fundamentalmente daquilo que é a atitude e a postura de cada um. Também aí, por aquilo que temos visto, tem havido uma compreensão clara, um compromisso de todos e um empenho em cumprir com estas recomendações. Eu penso que todos os açorianos têm bem consciência daquilo que está em causa e da razão pela qual estas medidas duras têm sido tomadas. Nós temos, ao longo de todo este percurso, tomado as medidas que a cada momento se afiguram as mais adequadas para fazer face a esta situação, não apenas com a consciência de que essas são as medidas adequadas para essa situação, mas também com a consciência de que essas medidas têm um papel muito importante na fase que se segue, no reativar, digamos assim, da nossa economia, no reativar, no fundo, daquilo que é o funcionamento normal da nossa região. Passa também por aqui, pelas medidas que hoje tomamos. E é por isso que medidas como esta têm não apenas um efeito imediato, um efeito direto quanto às limitações que delas constam, mas têm também um efeito a mais longo prazo, e que é exatamente o de nos preparar o melhor possível para aquilo que vem a seguir e que é, esperamos nós, o mais breve possível, retomarmos a nossa atividade, obviamente com todos os cuidados e com todas as determinações que esta situação implica. Mas, para retomar, eu tenho absoluta confiança naquilo que os profissionais da nossa região, desde logo os profissionais de saúde, estão a fazer, seja no hospital, seja nos lares de idosos, seja na própria estrutura da administração regional, para permitir que enfrentemos este desafio da melhor situação possível. Da melhor forma possível, perdão. Esta situação é monitorizada diariamente. Nós não podemos, obviamente, em consciência e em rigor, excluir nada. Mas aquilo que esta experiência destas últimas semanas, fruto também da determinação das cercas sanitárias, demonstra é que, efetivamente, se todos nós tivermos a consciência do que está em causa, se todos e cada um de nós atuarmos de forma responsável e cumprindo as recomendações, desde logo da Autoridade de Saúde, mas de todas as entidades que estão envolvidas neste combate, é mais rápido, mais seguro passarmos essa situação.
desavenças, por assim dizer, com o Executivo face a essa questão. Só perceber se há novidades que possa garantir ou dizer neste momento essa sintonia média. Bom, em relação à primeira questão, têm sido tornados públicos documentos, quer pela Organização Mundial de Saúde, quer pela Comissão Europeia, que nos dão, no fundo, diretrizes ou linhas orientadoras para podermos, paulatinamente, sair desta situação. Recordo algumas delas que têm a ver com a situação estar controlada do ponto de vista da identificação daquilo que são cadeias de transmissão, daquilo que é, no fundo, a dinâmica deste processo. Não é uma situação, não consta destas diretrizes, efetivamente, a inexistência de qualquer caso, mas sim a forma como nós encaramos, lidamos, digamos assim, e de certa forma e até certo ponto controlamos esta situação e esta dinâmica, digamos assim. Estas são as linhas orientadoras que nós também seguimos. E, portanto, aí está também boas linhas orientadoras para planearmos a saída desta situação. Relativamente à segunda questão, o Governo tem ainda hoje, julgo eu, o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares teve a oportunidade de esclarecer aquilo que nós temos feito em relação a esta matéria, aquilo que nós entendemos que não devemos fazer. Nós temos uma recomendação até para a proteção da saúde de cada um dos estudantes. É uma recomendação, obviamente que nós não podemos impedir nem proibir ninguém ou num avião da TAP, que tem mantido a operação de circular, mas há regras que estão definidas para isso. Obviamente que, chegando cá, tem que cumprir a quarentena nos termos e como qualquer outra pessoa. A parte que não está, no fundo, em que não há concordância, digamos assim, é a definição de uma operação especial de transporte. Nós entendemos que isso não deve ser feito, pelo menos nesta fase, e é também por isso que foi criado um conjunto de mecanismos de apoio a esses estudantes e às suas famílias, de forma a, dentro deste contexto, poder ajudar o melhor possível a estas situações. Relativamente à reabertura da economia, faço a expressão, e tendo em consideração que se mantêm as restrições à circulação entre ilhas, e também obsta que possa haver uma propagação do vírus, admito, ou já alguma possibilidade, por exemplo, de nas ilhas onde o governo está mais mitigado e naquelas onde até nem sequer existe, possa forçar a haver uma atividade económica, nomeadamente a nível das pequenas empresas e pequenas empresas. Interna, sobretudo, dentro. Este é talvez um dos principais assuntos que neste momento nós temos estado a analisar. Há ilhas na nossa região que não se tem verificado qualquer caso positivo, outras que já há algum tempo que não têm qualquer caso positivo. Nós já estamos a analisar esse assunto, reiterando também aqui que nós não podemos ter passar da situação em que estamos para uma situação como estávamos antes. Esta abertura, este descomprimir, este reativar acontecerá progressivamente, com regras muito claras, mas respondendo à sua pergunta, essa é uma possibilidade e nós já estamos a trabalhar sobre ela.
Conforme me referi, este é um processo que é avaliado diariamente. Ou seja, dito de outra forma, o Conselho do Governo não decide o estabelecimento de cercos sanitários em São Miguel e só voltará a olhar para esse assunto daqui a 15 dias. Não é assim. Diariamente há uma avaliação e uma monitorização dos dados que nos vão chegando, em grande medida, daquilo que tem a ver com a própria Autoridade de Saúde. Mas é importante termos consciência que, por tudo aquilo que também aqui foi exposto, aqui no caso de São Miguel, nós temos ainda casos positivos que, infelizmente, continuam a verificar-se. A esmagadora maioria tem claramente identificada a sua cadeia, noutros casos isso não acontece e é esse trabalho que está a ser feito. E temos também, felizmente, muitas centenas, já para cima de 2 milhares de casos negativos. Mas a situação, em função daquilo que consta do comunicado, é uma situação que, neste caso em concreto, continua a exigir este tipo de medidas e uma atenção muito particular e muito especial. Indo um pouco de encontro aquilo que o colega nos perguntou, o arquipélago vai entrar, ou irá entrar ou não, na fase de mitigação? E quando? Esta não é uma avaliação política, esta é uma avaliação técnica e de saúde. E, portanto, se tivermos que chegar a esse ponto, também juntando aquilo que respondi à sua colega, tenho absoluta confiança que os nossos profissionais tomarão a decisão acertada. Mas esta não é uma avaliação política, não é uma decisão política, é uma decisão técnica. Aquilo que também consta das recomendações e do parecer da Autoridade de Saúde é, no sentido de dizer, nós, até este momento, temos conseguido conter esta situação, mantendo-nos na fase de contenção. Isso não inviabiliza, não exclui a possibilidade de podermos chegar a essa fase, mas, mais uma vez, reitero, essa é uma decisão do ponto de vista da Autoridade de Saúde, do ponto de vista da saúde pública também, não é uma decisão política passar à fase de mitigação ou manter-nos na fase de contenção. Cuidado, esses dados não são referidos à Ilha de São Miguel ou sequer aos Açores. O comunicado faz essa ressalva muito clara. Esses são dados que constam da informação que a Autoridade de Saúde Pública nos fez chegar, baseados no conhecimento científico que existe à data e que fundamentam também essa abordagem que temos tido em relação a esta matéria. Bom, se não há mais questões, eu começo por agradecer à nossa intérprete de linguagem gestual, que nos tem ajudado a fazer chegar a mensagem a todos, e agradeço também a vossa presença hoje aqui e desejo-vos continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.